Roma, do apogeu ao período republicano. Na história de Roma, ela contempla as mudanças políticas, as mudanças sociais, né, e muito a acrescentar na sociedade contemporânea nos dias atuais. Bem, o período monárquico de Roma era um período que, de certa forma, incrementa as mitologias. Existe uma parte mítica que fala sobre a formação de Roma por parte dos irmãos Rômulo e Remo, aqueles mesmos que foram alimentados por uma loba a partir do momento que foram expulsos de sua cidade natal, Alba Longa, até a volta já regressando adultos e conseguem dar um golpe em seu tio e tomar a cidade e fundar em Roma. Mas a história real de Roma contempla-se dos primeiros povos que habitaram a Península Itálica, descendentes de algumas cidades-estados gregas, depois da desintegração da Grécia. Esses povos são denominados da seguinte maneira: os sabinos, os latinos e os etruscos, né? É importante destacar que o primeiro rei de Roma teve o nome Rômulo, certo? Mas não se sabe até hoje se é o mesmo da mitologia. Sobre a governança do período monárquico, né, desde o século IX a.C., e a imponente cidade a ser criada por eles, é importante destacar que os últimos reis de Roma, né, os etruscos, tiveram uma importante participação no progresso, na criação da cidade em si, né? Os etruscos criaram um sistema de pavimentação, de abastecimento de água, um sistema de aquedutos, construção de termas, fóruns, enfim, os reis etruscos tiveram uma grande e imponente participação na construção social da cidade de Roma. Tanto é que vai despertar um profundo antipatia de uma classe aristocrática que dominava aquela região naquele momento, né? Já que a sociedade romana já existia uma divisão social bem estabelecida, com a liderança dos patrícios, abaixo dos plebeus, depois os clientes, que eram filhos ilegítimos, né, dos patrícios, e os escravos. Esse montante de escravos, eles são replicados devido ao não pagamento das dívidas, certo? Então, os romanos, os plebeus que não conseguiam pagar ou saldar suas dívidas perante o governo, eles acabavam se tornando escravos, ou seja, escravidão por dívidas. E essa queda de braço entre os patrícios e os etruscos acabaram conspirando, acontecendo um golpe, né, de lideranças patrícias contra o governo do último rei de Roma, Tarquínio, também conhecido como Soberbo, né? Depois disso vai inaugurar uma nova fase política de Roma, né? A famosa fase republicana. A priori, essa fase inicial republicana, ela é somente de origem patrícia, né? E divididas em magistraturas. Vou explicar um pouquinho para vocês darem uma entendida e ficar bem claro, né? Existiam as magistraturas, era o que comandava a República Romana. A priori, como disse, de origem patrícia. Existiam os dois primeiros reis, dois primeiros líderes de Roma, eram conhecidos como os cônsules. Abaixo deles existia o Senado, composto por 300 homens de origem patrícia. Depois vinha, de fato, as grandes magistraturas, né? Os pretores, que eram encarregados do exército, existiam os edes, que eram encarregados nas edificações, existiam os censores, que eram encarregados pelo recenseamento e a contagem dos cidadãos romanos, existiam os questores, que eram responsáveis pela arrecadação de impostos, e em último caso, os ditadores. Esses só eram escolhidos em caso de crise ou guerra generalizada. Essa fase inicial patrícia vai gerar atritos com os plebeus, vai gerar conflitos com os plebeus. E por quê? Porque nessa fase republicana os plebeus só eram representados apenas por conselhos. Era o famoso concílios da plebe, assim como o exército também, em cima das centúrias. É importante destacar que essas brigas, essas batalhas, esses confrontos em si, os plebeus vão marcar a história da República Romana, né? Os plebeus vão querer participar-se decisivamente de decisões políticas, vão querer direitos sociais, até mesmo de casar-se com as patrícias, e vão ter uma importante participação no cenário
republicano, né? Mas como é que eles vão conseguir isso? A desobediência civil, ameaçando de sair de Roma. Os plebeus eram a base do exército romano e eram os grandes pagadores de impostos. Então eles ameaçaram sair de Roma caso os patrícios não aceitarem o governo. No próximo vídeo eu vou dar uma explicada melhor nesse assunto, viu, gente?